mas estamos aqui em comemoração aos 160 anos de O Livro dos Médiuns. Eu fiquei pensando a grandeza do trabalho realizado há 160 anos atrás, que nos leva a nos encontrarmos aqui, criaturas de todo o mundo, porque é isso que eu fui vendo enquanto as mensagens passavam para nós. Almas de todo o mundo reunidas para comemorar 160 anos de O Livro dos Médiuns. Isso é algo que nos emociona, porque o livro, como disse o Chico Xavier na véspera de sua desencarnação, ele disse para um grupo pequenino que estávamos com ele almoçando, e ele disse: o livro espírita é o meu tesouro. E quando a gente vê a beleza desse encontro, a dedicação de toda a equipe liderada por Clarice, em torno de um livro de 160 anos atrás, não tem como não se emocionar. Eu estou verdadeiramente emocionada e eu queria mostrar o Livro dos Médiuns, mas o meu livro tem capa dura, diferente, porque eu uso muito. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó, O Livro dos Médiuns da Federação Espírita Brasileira, porque eu utilizo muito, eu pus uma capa dura, resistente. Então, nossa homenagem a Kardec, nossa homenagem ao Livro dos Médiuns, e vamos conversar um pouco sobre a mediunidade como ponte entre dois mundos. O que diferencia a mediunidade das outras faculdades que nós possuímos é exatamente o fato de ela extrapolar, ela ir além da estrutura orgânica e alcançar o plano espiritual. Essa é a grande diferença. As outras faculdades, por exemplo, o ver, o ouvir, o falar, o tato, elas estão inerentes à estrutura orgânica. E a mediunidade, ela tem suas bases na estrutura orgânica, mas ela vai além. Ela vai além do corpo físico. E aí está a origem dessa ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Vou tentar falar um pouquinho mais devagar, que eu acho que eu estou perturbando a intérprete, que eu falei muito depressa. Vou tentar falar um pouco mais devagar, para que ela não tenha que correr atrás de mim, tá? Vamos tentar fazer isso. Muito bem. Então, com essa oportunidade da mediunidade ser ponte, nós vamos procurar saber o que robustece essa relação, essa ponte. É exatamente a caridade, é o amor universal, é o consolo, é o acolhimento que a mediunidade proporciona. Então, esta ponte que liga um campo, um mundo a outro, ela é robustecida pelo amor universal, pelo consolo que todos nós recebemos ou somos instrumentos para alguém receber. E é interessante que as qualidades do médium, as qualidades morais, elas vão nortear
a utilização dessa ponte. E isso que eu estou falando está em O Livro dos Médiuns, no capítulo 20. Então, as qualidades morais do médium vão nortear a utilização dessa ponte. Então, com isso, uma das condições para nós é repulsar, afastar de nós o egoísmo e o orgulho. Se as qualidades morais vão favorecer a utilização dessa ponte, a primeira coisa a fazer é nós abrirmos mão, ou começarmos a abrir mão, do egoísmo e do orgulho. Eu diria que, no exercício mediúnico, o ato de servir é a lição das mais altas na escola do mundo. Mas servir aqui, eu não estou falando em subserviência, em nós deixarmos que o outro faça de nós o que quiser. O servir aqui é no sentido da solidariedade, é no sentido da participação, é no sentido da unidade, da harmonia com os outros com os quais estaremos lidando. Nessa posição, nós então vamos entender que as imperfeições morais, elas são portas abertas ao acesso de espíritos equivocados. Ou seja, o que nós estamos tentando nesse momento aqui é definir o uso da ponte. Ou nós vamos abrir a ponte para os trabalhos que nos levarão à luz, ou nós vamos permitir que essa ponte seja instrumento para o equívoco. Vai competir a cada médium a tomada de consciência para que essa ponte possa ser sempre útil, favorável, que traga alegria e harmonia, né? Então, esse trabalho em nós, para favorecer esse uso da ponte, esse trabalho em nós de limpeza interna, de cuidado, de cultivo dos bons sentimentos, deve ser ininterrupto, constante, manter-nos de forma sadia interiormente, né? Com cuidado, com bons sentimentos, com vibrações boas, para que a nossa ponte seja aquela que nenhuma tempestade possa derrubar. Seja uma ponte robusta, porque nós estamos vivenciando o compromisso com o amor e com a caridade, né? Então, é interessante que o médium com Jesus, ele tem consciência que a sua faculdade, ela é um dom. É um dom que lhe foi outorgada para o bem. Então, ele não procura prevalecer-se disso para apresentá-la como demonstração de mérito seu. Não há mérito pessoal na mediunidade. A mediunidade que recebemos como dom, ela vem como consequência das nossas experiências do passado. E elas nos são proporcionadas, este dom nos é oferecido para nós resgatarmos com mais facilidade esses compromissos do passado. Então, prestemos atenção na beleza disso. A mediunidade é um dom que vem como oportunidade
de nos dar condições de resgatarmos os compromissos do passado, ajustarmos com aqueles a quem ficamos devendo alguma coisa através da bênção da mediunidade. Então, o bem que nós possamos fazer através da mediunidade é um dever. Isso para o médium com Jesus, ele vai entendendo. Então, para ele, trabalhar o bem é um dever, né? E, na verdade, cumprir o dever deveria ser algo natural na vida de todos nós. Mas nem sempre nós temos essa consciência. Mas o médium com Jesus precisa trabalhar essa consciência. E, na verdade, quem mais ganha com o amor, com a caridade, com o bem que faz, é aquele que pratica. Ou seja, o médium que busca cada vez mais amar de forma incondicional, que busca praticar a caridade, ele faz o bem primeiro a ele mesmo. Ele é o maior beneficiado com a utilização da mediunidade para o bem e pelo bem. Então, na medida que nós vamos tendo consciência disso, a gente vai limpando os canais da mediunidade. E como seria essa asepsia dos canais da mediunidade? Exatamente na vivência do amor, num trabalho com dignidade, numa obediência aos espíritos nobres, numa grandeza de tudo aquilo que faz, para que possa fazer com harmonia, com tranquilidade, com segurança. E quando eu falo em trabalho, quando eu falo em dedicação do médium com Jesus, eu me lembro de um médium aqui de Belo Horizonte, que ele é muito conhecido, mas ele é pouco comentado, embora existam instituições com o nome dele. É o nosso querido amigo Antônio Loreto Flores. Me contava uma vez João Nunes Maia que naquela época que não tinha carteiro entregando correspondência nas casas, as pessoas tinham que ir à caixa postal buscar a correspondência, na sede do correio. E numa das vezes que o Nunes foi lá buscar as suas correspondências, ele encontrou Loreto Flores a um canto de uma mesa muito grande, onde as pessoas utilizavam para subscritar envelopes e tal. Ele viu o Loreto Flores lá e percebeu que ele, de uma forma muito discreta, trabalhava mediunicamente. O Nunes se aproximou, ficou em preces, e quando Loreto retomou a naturalidade dele, Nunes falou: mas você está trabalhando mediunicamente aqui no correio? Neste canto, ele procurou um canto bem discreto. E Loreto disse para ele assim: olha, observa a quantidade de correspondência que eu tenho aqui. Pedidos de receita. Ele, além das várias atividades que ele realizava, e eram inúmeras, ele fazia receituário mediúnico. Naquela época era comum. Ele disse: olha a pilha de pedidos de medicamentos. A dor não espera. Você sabe muito bem onde eu moro. Eu pego essa correspondência, vou para casa, chego lá, vou psicografar as receitas,
coloco no envelope para trazer aqui no correio. Quanto tempo eu vou gastar? No mínimo, eu gastaria 3 dias ou 4 para fazer isso. Então, eu venho preparado, eu acho um cantinho onde ninguém me perturba e eu abro a correspondência, já respondo com a permissão dos amigos espirituais e já coloco no envelope, na mesma hora já devolvo para o correio. Eu sempre que me lembro disso, eu me emociono também, porque o médium consciente, ele não mede esforços para socorrer, para ajudar, para servir verdadeiramente de ponte de amor entre o que necessita e os espíritos que podem ajudar. É óbvio que, na medida que o progresso chegou, na medida que as situações melhoraram, nem se precisou mais de receituário mediúnico naquela intensidade, nem o correio melhorou o seu atendimento e os carteiros passaram a ir até as residências, e o progresso trouxe soluções. Então, o médium que entende a importância da mediunidade como ponte, ele passa a ser de tal forma consciente e responsável que ele aceita as leis divinas como roteiro de sua vida. E eles não abrem mão disso. Já não há condições de enfrentamento às leis divinas. Para o médium que se torna consciente, ele vai cada vez mais se submetendo com amor, com respeito às leis divinas e vai tentando ser verdadeiro instrumento de Deus na Terra. Então, é preciso que nós, médiuns, como pontes entre os dois mundos, nós imunizemos o nosso coração contra a influência do mal. Imunizemos o coração contra a influência do mal, porque senão essa ponte ela fica sem condições de atender à real necessidade, né? É preciso que nós, mesmo sendo instrumentos daqueles espíritos necessitados, que a nossa condição esteja conectada com a luz, com o bem, com o amor e com a paz. Esse é um ponto de extrema importância para todos nós. Ser ponte, todos nós, de uma certa forma, somos. O livro dos médiuns nos diz que todos somos médiuns, em maior ou menor grau, porque todos trazemos essa faculdade que tem a sua base na estrutura orgânica. Todos somos médiuns, mas alguns têm certamente uma mediunidade muito mais ostensiva, porque o compromisso deles com o passado e com o futuro é certamente também mais profundo. Mas, se somos médiuns, se somos pontes, nós, ou melhor, servimos de ponte, nós precisamos ter na consciência a certeza de que cada dia mais precisamos melhorar a nossa condição, a nossa postura, a nossa dedicação, trabalhando a humildade, por exemplo. Não a humildade, como eu disse, a subserviência, mas a humildade no sentido de saber que nós temos muito o que aprender, temos muito o que fazer. Que nós possamos auxiliar sempre,
tendo paciência constante, amando incondicionalmente, evitando queixas. Meu Deus, os médiuns que se queixam com frequência, eles não imaginam a energia negativa que eles acabam atraindo por sintonia. De tanto reclamar, eles passam a ser ponto de atração de energias negativas. Então, vamos evitar as queixas, né? Vamos amparar e ter compaixão dos doentes do corpo e da alma, né? Vamos prestar o serviço ao próximo sempre, sempre, de todas as formas que for possível, né? Evitando o ressentimento, porque o ressentimento é sempre foco de enfermidade e de desequilíbrio. O médium que tem consciência que ele é instrumento da ponte, ele evita sempre esse ressentimento, essa mágoa, esse melindre, mantendo o entusiasmo da fé, né? Rejeitando sempre o convite ao desalento e trazendo na alma a esperança, a confiança, a alegria, a harmonia, a certeza de que ele não é indispensável como médium, mas ele pode e deve servir de instrumento de ajuda e de socorro a tantos, estudando sempre, porque quanto mais ele estuda, mais ele entende e aprende com equilíbrio e aplica com equilíbrio aquilo que ele vai conhecendo, né? E o mais importante, reconhecer as bênçãos do alto, agradecer sempre e orar cada vez mais. Desta forma, nós médiuns que vamos entendendo a grandeza da mediunidade que nos é oferecida como oportunidade abençoada de servir aos mais necessitados, nós, certamente, na medida que entendemos isso, nós vamos servir cada vez mais com humildade, com amor, com muita consciência da importância do nosso papel nessa fase, principalmente, que a Terra está atravessando.